Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre um filme que vocês me falam como um grande exemplo de autoaceitação, de autoestima. Uma amadinha nos comentários falou que é um ótimo contraponto pro Duff, que foi o filme que a gente lançou essa semana também. E infelizmente eu preciso discordar com vocês, sabe? Porque esse filme, ele aparenta ser empoderado, mas só que ele faz isso de uma maneira tão passiva-agressiva que ele acaba sendo o oposto. O nome do filme é Sexo por Acidente, ele é de 2018, ele tem como protagonista a comediante Amy Schumer, que inclusive eu achei que a ideia desse filme era toda dela, porque esse filme ele é bem autodepreciativo e ela tem esse humor assim, tipo, eu sou feia e gorda, mas eu pego homens. Esse é o rolê dela, mas não. Esse filme foi escrito e dirigido por uma dupla de profissionais que fizeram outros filmes que a gente já falou aqui no canal. Eles fizeram Ele Não Está Tão Afim de Você, eles fizeram Nunca Foi Beijada, e esse é um dos filmes deles. O Ele Não Está Tão Afim de Você, eu elogiei até, mas o Nunca Fui Beijada tinha uns rolês estranhos também, não tinha? Então, esse filme tem uns rolês estranhos. O que eles fazem é uma grande ofensa, só que de uma maneira passiva-agressiva, então se você não prestar atenção, você não pega, assim, o que eles realmente querem passar, e por isso vocês têm eu, que vai olhar cada detalhezinho e falar até não poder mais. O filme começa com a nossa protagonista, que o nome dela é Renée, e ela tá indo para uma aula de Soul Cycle. O que é Soul Cycle? Soul Cycle é Spinning Plus Coach. Eles têm meio que uma ideologia que você cuida do corpo e da alma em 50 minutos de aula. Mas o que acontece de verdade é que eles te deixam profundamente exausta, e quando você está exausto, você está mais suscetível a aceitar o que estão falando pra você, e daí a pessoa começa a falar coisas motivacionais e você se sente motivada porque já tá exausto. Então aproveita o momento e daí você sai empoderado e saudável e cansado e suado e feliz. É todo um rolê o Soul Cycle. O filme inteiro vai tentar provar pra gente que a Renée é o monstro do Lago Ness. Ela mora em um poço, ela é um troll, ela é medonha, ela causa ânsia de vômito nas pessoas. Ela chega na aula do Soul Cycle e eles colocam ela junto com um monte de modelos literais, assim, tipo, mulheres fizeram passarela para ela ser a mais baixinha e a mais gordinha de todas. Ela já vai na recepção com vergonha, porque ela tem que pedir um sapato de número grande, porque o pai dela é grande e largo, e ela fala baixinho, mas daí a recepcionista grita no microfone, assim, que eles precisam de um sapato grande para uma pessoa com pé grande, que já faz ela se sentir mal. Ela entra na aula, o selim da bicicleta do spinning quebra com ela. Quebra. Ela sai toda com a calça aberta, assim, com a calcinha de fora. Ela sai machucada em uma área sensível, assim. Bastante sensível. Ela entra em uma loja para comprar roupa e a atendente olha para ela e fala: não tem nada do seu tamanho aqui. Se você quiser alguma coisa com número especial, você tem que pedir online. E vai embora. Até quando ela tá na fila do mercado, um bebê olha para ela e começa a chorar. É bem pesado, assim, o nível que eles colocam ela, como se ela fosse, tipo, repulsiva para todos. Ela volta para casa, olha no espelho, se sente mal com ela mesma. No outro dia, ela vai trabalhar e ela trabalha escondida. Ela trabalha para uma empresa que vende produtos de beleza de luxo e ela fica num porão, numa outra sede, junto com o rapaz que faz TI. Ela fica na sala dos servidores, junto com esse cara. Os dois ficam lá o dia inteiro, não tem mais janela. Depois do trabalho, ela sai com as amigas. Ela tem duas amigas que são muito legais. E elas começam a falar sobre encontrar um rapaz, encontrar um date. E a Renée fala que as duas únicas opções que ela tem é se entupir de Photoshop e enganar o cara, ou colocar uma foto dela mesma e ninguém dá match nela. Daí elas encontram um site de date triplo. Um site, não um aplicativo, um site, onde você e suas amigas tiram uma foto para encontrar 3 rapazes que estejam interessados nelas. Estranhamente, eu acho que esse filme foi pago pela Samsung, porque a gente vê ela no site do 2018, gente. 2018, site de relacionamento, e aparece Samsung bem grande, assim, ó. E daí elas fazem o quê? Tiram uma foto com a webcam. Em nenhum contexto no mundo você tiraria uma foto com uma webcam em 2018, uma webcam do notebook ainda, que é uma porcaria. A não ser que seja pra aparecer que o notebook é da Samsung. Mas é estranho elas tirarem uma foto na webcam do notebook da Samsung. A internet meio que cai no trabalho dela e ela é obrigada a ir na sede oficial da empresa de beleza pra entregar os relatórios da semana. Ela chega lá e ela é hostilizada por todas, né? Todas olham ela de cima a baixo, todas olham ela com desgosto, falam que esse nem é o prédio que ela tinha que estar, perguntam se ela tá no lugar certo. Ela descobre que tem uma vaga pra recepcionista e ela fala que é o sonho dela ser recepcionista dessa revista. E enquanto ela está empolgada conversando com a recepcionista pra saber da vaga, que vai ser substituta, a gente vê uma reunião com os diretores da empresa. A empresa é comandada por uma avó,
e 2 irmãos. Essa avó, ela é super firme com a neta dela. A neta dela é vivida pela Michelle Williams. Eu não lembro exatamente o nome dela de verdade, mas ela é a coisa mais legal desse filme. Ela é maravilhosa. Ela faz uma voz bem fininha, assim, e ela é maravilhosa. Eu amo ela nesse papel. Ela é sempre diminuída pela avó dela. O que essa empresa está querendo fazer? Eles estão querendo abrir uma linha de produtos de beleza para a classe C, para o público popular. Só que nenhuma delas entende o público popular, porque todas elas são bonitas, altas, magras, modelos ricas. Então eles estão tentando conversar sobre isso, mas eles não entendem o público deles. O que é incoerente, porque daí o trabalho deles é pesquisar, né? Não é como se você só fizesse as coisas que estão na sua cabeça. Você não sabe, você aprende, você faz uma pesquisa de mercado, daí você vende produto. Mas enfim, não estão conseguindo pensar sobre isso. À noite, ela vai se inscrever para a vaga de recepcionista, mas não consegue porque ela se sente muito mal e eles nunca vão deixar uma pessoa tão feia ser recepcionista de uma marca de beleza de luxo. Depois que ela desiste de se cadastrar, ela vai na farmácia e ela encontra uma das modelos que estava na aula de spinning com ela. As duas começam a conversar. A modelo pergunta se ela tá melhor nas áreas baixas. Ela fala que tá praticamente nova. E aparece um cara que começa a dar em cima da modelo e tratar a Renée como se ela fosse um funcionário homem. Então ela tenta ajudar ele. Não, tô falando com ela aqui. E ela é vista completamente invisível mais uma vez. Ela olha pra mim e fala, como que é isso? Deve ser tão legal alguém parar você na rua e dar em cima de você, né? Você deve ter uma vida tão feliz, tão especial. E daí ela fala, às vezes acontece, tá? Mas é a vida. Ela fala, nossa, eu daria tudo pra ter isso na minha vida. À noite ela assiste o filme, ela tá em casa, se sentindo mal com ela mesma, e assiste o filme Quero Ser Grande, que é um filme problemático, que é exatamente igual o De Repente 30. É a versão menino de Repente 30. Ela assiste o filme, vê que a criança faz um pedido pra máquina de sorte que tem no parque de diversões, e ela tem uma ideia. Ela sai na chuva, encontra uma fonte, joga uma moeda e fala, eu quero tanto ser bonita. E joga na fonte, nada acontece, ela volta pra casa derrotada. No outro dia, ela volta pra aula de spinning e dessa vez ela é derrotada de uma nova maneira porque ela começa a girar muito rápido o pedal. O pé dela solta do ganchinho do pedal e ela bate a cabeça e desmaia. Ela acorda no banheiro com uma das funcionárias entregando uns brindes pra ela não ser processada, pra empresa não ser processada. E ela começa a olhar pras mãos dela, olhar pro braço e falar o que aconteceu comigo. E daí ela olha no espelho e ela fala, você tá vendo meu abdômen malhado? Você tá vendo como eu tô gata? Eu não acredito, deu certo, deu certo. Ela sai toda feliz e aí começa o meu problema com esse filme. Ela não aprendeu a se amar. Ela não bateu a cabeça e começou a gostar dela. Ela bateu a cabeça e começou a se ver padrão. Então a autoconfiança dela não vem de uma autoestima que ela desenvolveu graças a traumatismo craniano. Ela começa a se ver padrão. E daí ela se sente bonita. Daí ela ganha confiança. E a mensagem do filme, ela acaba sendo distorcida inteira por causa disso. Porque eles poderiam ter feito de um jeito que ela só se visse bonita do jeito que ela é. Tipo, ela se sentisse atraente e continuasse com tudo que ela faz no filme inteiro, mas do jeito que ela é. Mas não, ela se vê muito magra, com o abdômen torneado, com o braço fino. Ela se vê padrão. E fora aqui, pelo filme inteiro, a gente vai ver todo mundo em volta dela, olhando pra ela com cara de nojo, olhando ela de cima a baixo, não entendendo o que ela tá falando. Esse filme, ele não abre o caminho para você se sentir bem do jeito que você é. Porque mesmo que ela esteja se vendo magra e padrão, as outras pessoas continuam olhando pra ela com desgosto. Porque ela ainda tem aquela cara que ninguém gosta. Então, é foda isso. Vocês me entendem? Que não é, tipo, nossa, autoestima. Não. Nossa, eu agora sou outro ser humano. E assim eu me sinto bonita. Como outra pessoa completamente diferente. Porque antigamente todo mundo me olhava torto, mas as pessoas continuam olhando torto pra ela. Nada mudou. Ela só começou a se ver padrão. E o filme, ele continua nessa piadinha infeliz de que ela ainda é uma pessoa nem um pouco atraente, porque ela tá andando toda feliz, indo pra entrevista de emprego na recepção, e ela chama os pedreiros de uma obra e faz um... E os pedreiros são tipo, Eca, o que essa mulher tá falando com a gente? Tipo, ignoram ela completamente. Ela sobe de novo no prédio da empresa de produtos de beleza, e a recepcionista fala de novo, você não tá no lugar errado, você não veio pra uma entrevista errada. Ela vai ser entrevistada pela neta da dona e pela Naomi Campbell, e o tempo todo eles estão falando pra ela, mas por que você quer ser recepcionista? As mulheres que querem ser recepcionista, normalmente é para elas entrarem no mercado, se tornarem modelos, atrizes, que não é o seu caso, né? Daí ela fala, não, eu sempre sonhei em ser recepcionista da revista, não importa que eu ganhe metade do meu salário. O legal é ser recepcionista. Isso
Não faz o menor sentido. Por que esse sonho tão específico dela? Não tem nada de errado em ser recepcionista. Mas ela vai, nossa, metade do salário pra ser Enfim. Não faz sentido. Daí ela vai pra lavanderia buscar umas roupas e ela encontra um cara que só está sendo educado, ele só está sendo gentil inicialmente. Ela explica pra ele que você tem que ficar na fila e pegar uma senha. Ele pega uma senha e fala, qual que é o seu número da senha? E ela fala, enfim, aconteceu. Dá seu celular. Dele, pra quê? Dá seu celular que eu vou te passar meu número. E ele meio que aceita pela confusão, mas em nenhum momento ele demonstra estar atraído por ela. Depois ele vai ficar, mas inicialmente não, e ela continua completamente fora da realidade. Dessa realidade, desse filme. Dessa realidade bizarra desse filme. Mas ele fica tão fascinado com a confiança dela que ele liga pra ela depois e eles marcam de sair. E na entrevista de emprego, que eu esqueci de falar, elas não iam contratar ela, mas daí ela faz um discurso sobre beleza e sobre o sonho dela, o que convence a neta da dona a contratar ela, porque talvez ela traga novos ares para a empresa, ela traga uma nova perspectiva, talvez ela ajude a linha de produtos de beleza para pessoas pobres, sabe? Vai vender no mercado. Então ela aceita contratar ela por um motivo bom. Eu queria lembrar o nome das pessoas, mas a neta da dona, ela é muito gente boa. Ela é diferente, ela parece ser avoada, mas não é, ela é muito gente boa. No primeiro dia de trabalho dela, ela segue muito feliz na recepção, se sentindo como todas as outras garotas. E ela é uma boa funcionária, ela colocou amenidades na recepção, ela colocou coisas que os donos da empresa gostam caso eles viessem, sabe? Ela é uma boa funcionária. Mas todo mundo olha pra ela e fala, meu Deus, eu tô no andar errado, e voltam. Ela fala, não, é aqui mesmo. Daí ela vai levar uma água para as pessoas na reunião, que é sobre a tal da marca de beleza pra gente pobre. E daí ela acaba derrubando uma paleta de blush. Ela pega a paleta e fala, nossa, mas cadê o pincel? Daí eles falam, não, nossas paletas não vêm com pincel. E daí ela fala, olha, na minha opinião, mulheres pobres, elas não têm dinheiro pra nada. Ao contrário das mulheres ricas que têm jogos de pincel, a mulher pobre quer o produto, quer que venha o pincel junto, porque ela provavelmente não vai ter pincel em casa. E daí todo mundo fica tipo, nossa, você entende dos pobres. Ótimo. Você vai ajudar a gente, e ela meio que vira a conselheira da pobreza, da mulher comum, da mulher normal, para essa empresa a qual ela é recepcionista. Inclusive, num outro dia, a neta da dona chega pra ela e fala, então, eu tava pensando uma coisa, eles querem colocar na Target, que é um mega supermercado, departamento, tem tudo pra vender lá, que tem preços populares, assim. A neta da dona chega com uma ideia falando, olha, quando a gente tá na Sephora e nessas outras lojas, a gente tem um profissional que entende dos produtos que tá lá pra ensinar as pessoas. Você acha que é uma boa ideia fazer isso na Target? Ela fala, não, é uma péssima ideia, porque nós, mulheres comuns, ficamos intimidadas com as promoters serem altas e bonitas, e quando a gente passar por elas, a gente vai se sentir mal e a gente vai se sentir feia, então é uma ideia horrível. Não é uma ideia horrível, é uma boa ideia. Ter alguém nos horários de pico para ensinar as pessoas a usar os produtos é uma ótima ideia. Mas a Renée projeta tudo que ela sente pra dona e age como se fosse regra, mas não é uma ótima ideia você ter promoters para ajudar as pessoas a conhecerem o produto, mas não vai ter, porque a Renée acha uma péssima ideia, porque promoters são bonitas e bonitas fazem as outras se sentirem mal e feias. Ela sai do trabalho e tem o primeiro date com o cara da lavanderia. Ele tem uma coisa interessante, que ele é bem inseguro. Inseguro com falar com garotas, inseguro com tudo. E ela só zoa com a cara dele. Ela não aconselha ele, não encoraja, não empodera, nada. Ela tem muita confiança e ela pega, eu já fui assim que nem você, desconfiado, sem perspectiva, mas eu mudei, eu consegui tudo que eu quero. Então ela não sai do mundinho dela. Ela não vê a dor dos outros. Ela só se importa com ela. Eles vão num parquinho desses de diversão, e daí dentro do parquinho tem um bar, e no bar tá acontecendo um concurso de biquíni. E ela olha, meu Deus, o concurso de biquíni, deixa eu participar. E ele tá olhando pra ela com cara de, você? Por quê? Estranho. E daí eles entram no bar, ela tira a roupa que ela tá, amarra a roupa, inclusive eu tô com a roupa dela no concurso de biquíni. E ela fala com o cara, e ele fala assim, e ele tá falando, você tem certeza? Você acha uma boa ideia? E daí ela fala, você tá assim porque daí todos os caras vão dar em cima de mim, mas eu tô com você. Daí ele fala, não é isso. Então ele ainda não tá essa coisa de atraído por ela, nem um pouco. Mas eles continuam saindo. Daí no concurso, primeiro que ela não é a pessoa menos desejável da história, eu acho que ela tá super bem. Ela tem um pouco mais de peso, mas nada demais. E ela tá super confiante, ela dança sensualmente na frente de todo mundo, ela joga água nela, ela rebola, e ela ganha o público todo na confiança e no carisma. Não ganha o concurso porque quem ganha é a sobrinha do dono do bar. Por que a gente sabe isso? Porque o dono do bar foi conversar com o date da Renée, e ele fala, a sua mulher foi ótima. Ela só não ganhou porque quem ia ganhar era a minha sobrinha. Mas mulher como elas são a melhor coisa que tem no escuro, à noite. Você precisa de uma mulher que consiga vencer uma briga de faca. Fica com ela porque ela é grande e pode proteger.
Tipo, não tem um elogio sincero. Meu Deus do céu, que ódio que eu tenho desse filme. Mas depois desse momento, ele começa a achar ela atraente. Depois que ele viu ela dançando com confiança na frente de todo mundo, ele começa a achar ela cada vez mais bonita. Eles vão ter outro date e dessa vez ele vai buscar ela no trabalho e ele tá todo suado porque ele tava fazendo exercício e ele faz zumba. E ela ficou um tempo zoando com a cara dele porque zumba é exercício de mulher. Ele fala, não, é dança. Ele fala, não, é de mulher, é bem feminino. Você não devia estar fazendo zumba. Zumba é coisa de gente fraca. Mas ele ignora, eles vão no cinema no parque, que eu acho um negócio tão legal. Eu queria participar de um cinema no parque. E daí eles conversam e ele começa a se abrir pra ela, falando que ele tem esse problema, ele não vai em muitos dates, ele não sabe muito lidar com mulheres. Ele é bem fofinho. E ela fala, tipo, você vai esperar. Um dia você vai ser que nem eu. À noite, eles vão pra casa dela, eles fazem o tango do demônio com a luz acesa, e quando ela tá em cima dele, ela começa a se olhar no espelho e transar com ele, olhando pra ela mesma. Passa-se um tempo X, porque os tempos não são benditos nesse filme, mas ela vai ter um jantar com os donos da empresa pra ela apresentar as ideias dela. E ela chega lá com o boy dela, e ela faz uma amizade imediata com a dona, a vozinha, que é uma vozona, ela é uma bonitona. E essa avó, ela traz molho ranch na bolsa pra colocar na comida. E as duas começam a conversar sobre isso porque a avó, ela teve um passado de pobre. E por isso que ela implica com a neta dela que não teve pobreza. E ela faz amizade imediatamente com a Renée em associação à pobreza. E daí a Renée fala que mulheres que nem ela não se preocupam com o sonho. Porque marcas de luxo vendem o sonho, vendem o sentimento, vendem a influência. E mulheres como ela não se preocupam, porque mulheres como ela querem praticidade, economia e eficiência. Eu amo que esse filme, que além de todo mundo achar ela horrorosa, quase a ponto de apedrejar ela, eles também decidem que todas as pessoas pobres são feias e não entendem de subjetificação. Elas têm que ter um produto e o preço tem que estar desse tamanho para as pessoas comprarem o produto, e é isso. É aí que vai todo o espectro de subjetividade. Ninguém pobre compra produto porque gostou da propaganda, só comprou porque é barato. Não gosto disso, é estranho. Mas isso conquista muito a avó, dona, e a Renée é convidada para ir para Boston com eles para apresentar para os investidores a ideia dessa marca nova de produtos para a classe C. À noite, vai ter um evento daquele site de date triplo. Lembram do site de date triplo? Então, vai ter um evento, ela chega com as amigas e o segurança fala que esse evento não existe. Elas vão sentar para comer e elas veem que o evento existe sim, e as pessoas estão indo para uma sala fechada, só que elas não são convidadas, porque elas não merecem estar no evento. Mas como a Renée conhece as modelos que estão entrando, ela consegue entrar sozinha e deixar as amigas. Ela fala, então tá, amigas, vocês vão ficar aí? Eu vou com as modelos. E abandona as amigas imediatamente. E as amigas já ficam meio cabreiras, sabe? Vai ter um outro dia que elas vão no bar e a Renée começa a tratar elas como se elas precisassem se jogar nos caras pra eles darem em cima delas, porque as amigas dela não são atraentes que nem ela. Então, ela faz as meninas se sentirem desconfortáveis, talvez com a maneira que ela age pra elas. Tipo, vocês feias estão abaixo de mim. Eu, como pessoa muito bonita, preciso ajudar vocês a encontrarem homens, porque eles nunca vão gostar de vocês do jeito que vocês são. Eu mudei, eu sou bonita. O que é foda, né? Parece que a única coisa que mantinha ela humilde com as pessoas que ela sempre conviveu era o fato de ela não se sentir bonita. Quando ela começou a ter autoestima, ela começa a tratar mal as amigas, começa a despriorizar as amigas que estiveram sempre com ela. Agora as pessoas chegam na recepção e ela olha torto para as pessoas que chegam e são fora do padrão. Ela só não é uma má pessoa por falta de autoestima. O que também é outro ponto horrível, né? Olha só, chega o dia da viagem pra Boston, ela entra no jatinho, se sente super superior. A neta da dona tomou vários remédios porque ela tem medo de voar, então ela tá completamente drogada, e ela vai conversar com o irmão da neta da dona, o neto da dona. E ele é super bonitão, super padrão, e ele gostou dela, assim, ele achou ela legal, ele gostou de ela ter o suco verde que ele gosta na recepção, caso ele fosse, os dois começam a conversar. Quando eles chegam em Boston, ela tá no quarto dela e ele aparece. Ele aparece para dar em cima dela ativamente. E ele só faz isso nesse momento, eu não entendo por que ele fez isso. Eu realmente não entendo por que ele fez isso. Porque depois ele não faz de novo, sabe? Mas tá. Ele começa a dar em cima dela e ela só não aceita porque o namorado sentiu onde ele tava e ligou pra ela naquela hora. E ela falou, eita, que eu tô com alguém. Daí ela consegue despachar o cara e fica tipo, ai, meu Deus do céu. Que desespero. Ela vai ligar o chuveiro, ela escorrega e bate a cabeça de novo e percebe que ela voltou ao normal. Isso faz ela ficar tão desiludida, tão destruída, que ela desiste de ser responsável, porque ela simplesmente vai embora. Ela deixa a apresentação, deixa a chefe dela, ela não volta mais no emprego
desapego dela, ela apenas desiste, porque ela não é mais a mesma pessoa, e isso faz ela... Ela foi muito filha da puta com a mulher que ajudou ela o tempo todo, porque a neta da dona foi sempre muito legal com ela. E a neta da dona liga milhares de vezes pra ela, não atende. Daí o namorado dela liga pra ela, como? Via notebook. Tipo, tem o retângulo do celular, assim, mas ela fala com ele pelo notebook. Samsung, né? É só pra mostrar que é Samsung. Então, ela não quer que ele veja ela, porque agora ela tem esse sentimento de que ela é outra pessoa. Inclusive, por todo o filme, vai ter uma coisa que, tipo, ela vai falar com todo mundo, como se ninguém reconhecesse ela. Só que todo mundo reconhece, tá todo mundo meio confuso, sabe? Então, às vezes que ela tá fingindo que é a mesma pessoa, são bem engraçadas. Eu acho divertido. Ela completamente fora da realidade. E todo mundo falando com ela, só que a resposta meio que dá certo, mas não dá certo. Mas enfim, ela tá se escondendo do namorado. Daí ela vai beber, fica muito bêbada e vai na casa das amigas. As amigas estão tendo um date duplo com os rapazes que elas conheceram no bar, porque eles gostam das coisas que elas gostam e elas não precisavam fingir, sabe? Então elas estavam jogando lá e ela chega toda bêbada aí e fala: a gente pode começar de novo? E elas falam: não, a gente não pode começar de novo, não. Você tratou a gente mal, você ignorou a gente, você diminuiu a gente. Não dá pra recomeçar depois de você ter feito tudo isso. Daí ela fala: mas agora eu voltei ao normal, agora tá tudo bem. Daí elas falam: indiferente. Você tratou a gente muito mal e não tem volta. Certas, empoderada. Ela tá entrando num lugar e encontra o namorado e ela finge que não é ela, porque na cabeça dela é outra pessoa. O namorado vê ela e vai conversar com ela e ele acha que os dois estão meio que fazendo um joguinho, sabe? Tipo, ai, não te conheço. Ela até fingiu outro sotaque. Só que ao mesmo tempo que ela fala com ele, ela manda mensagem pra ele como se ela não estivesse lá. E daí depois que eles conversam um tempo, ele fala pra ela que é namorado dela. Ela não sabia disso ainda. Fala que a namorada dele é incrível, ela é maravilhosa, ela é linda. Isso deixa ela sentindo mais mal ainda, o que faz ela sair correndo, ligar pra ele e terminar com ele. Falando que ele consegue arranjar coisa melhor que ela. Ela tá tão desesperada por ter voltado ao normal que ela vai na aula de spinning pra ver se ela bate a cabeça de novo. Ela faz a aula de spinning, chegando lá, não dá certo, ela termina a aula viva, bem, vai no banheiro e aquela modelo que aparece várias vezes tá chorando porque um cara deu fora nela. Daí ela fala: como assim um cara deu um fora em você? Ninguém dá um fora em você? Daí ela explica que ela é bem segura também e que ela, claro que ela recebe fora. Se ela recebe fora, ela sai com caras que não prestam, tipo, a vida dela é fodida também. Mulher é fodida igual. E o que a Rede responde? Nossa, saber que você sofre também faz eu meio que me sentir um pouco melhor comigo mesma. Zero empatia. Zero empatia. E daí ela conta que ela tá indo pra empresa de produtos de beleza porque talvez ela seja a nova cara dos produtos de pobres da empresa. E ela acha isso absurdo, vai atrás disfarçada e tem uma ideia. Ela fala: não dá pra ela ser a cara da empresa, tem que ser alguém como eu, mulher como a gente. Ela chama o amigo do TI dela pra invadir o evento de lançamento da empresa e todo mundo tá lá, não sei porquê. As 3 amigas dela estão lá no evento, não faz sentido, mas elas estão lá. E ela invade a passarela, ela tenta passar, ela tenta destruir um negócio que parece ser de papel, mas é de vidro, então a gente vê ela bater na cabeça várias vezes, ela dá a volta e ela mostra: olha, isso aqui era eu antes, isso aqui era eu depois. E ela percebe que as 2 pessoas têm a mesma cara. E naquele momento ela percebe que tudo que ela fez foi ter confiança. Isso que fez toda a diferença. E daí nesse momento ela fala a apresentação falando que quando elas eram crianças, elas saíam correndo com a pança de fora e ninguém ligava. Foi a vida que fez as mulheres desenvolverem inseguranças. E essa marca tá aqui para fazer com que mulheres reais se sintam bem da mesma maneira de quando elas eram crianças. Ela começa a mostrar as amigas, começa a mostrar mulheres comuns, e ela fala: essa marca é pra nós, pra gente como a gente. E todo mundo aplaude. A neta da dona olha pra ela, o cara de tipo: isso foi uma das coisas mais estranhas que você fez na minha vida, mas deu certo, que bom que deu certo. Ela vai falar com o namorado, pedir desculpa pro ex-namorado, e ele fala que ele acha ela a mulher mais linda do mundo, indiferente do que aconteça, e que ele gosta muito dela e que ele quer sim voltar pra ela. O que é feliz, bastante feliz. E o filme acaba com ela na aula de spinning feliz. Por que esse filme me estressa tanto? E em resumo, porque ela não começou a se ver bonita do jeito que ela começou a se ver padrão. Então, todos os problemas que ela tinha vão continuar. Ela não aprendeu a lidar com as questões de corpo que ela tem. Ela, em nenhum momento, demonstra qualquer tipo de empatia por qualquer pessoa além dela mesma. Como eu falei, parece que a única coisa que faz ela não ser uma vilã é o fato de ela ser fora do padrão. Porque se ela fosse, ela já estaria atirando em todo mundo. Porque quando ela começou a ter um pouco de confiança, ela começou a tratar as outras pessoas mal. E isso é muito errado, assim. Muito, muito errado. Bastante errado mesmo. A ideia de que se você é pobre, você é feia e você não entende subjetividade também me incomoda bastante. E no final ela faz um puta discurso pra você amar você mesma do jeito que você é.
mais comprando a maquiagem que ela tá vendendo, que é um discurso bem contraditório. Eu quero que você se sinta tão confiante quanto você era quando criança. E você vai conseguir isso comprando os nossos produtos. Até o discurso sincero especial dela tem a única função de vender produto. Até a parte que é legal do filme, que ela falando, só existe para ela vender produto. E as pessoas vão ter que continuar precisando de subterfúgios para se sentir bem. No caso, com a maquiagem que ela tá vendendo, que também é uma coisa que eu não gosto. Então, ela não aprendeu a se gostar do jeito que ela é. Ela não aprendeu como todas as mulheres se sentem seguras de maneiras diferentes por motivos de capitalismo e patriarcado e misoginia. A única hora que ela tem autoestima é pra vender produto. Ela não se importa com ninguém. E quando ela se sente bonita, ela para de fingir que se importa com alguém. E é isso, gente. Esse filme, ele me estressa bastante, porque se fossem, tipo, se ela fosse uma pessoa que se importasse com mais pessoas além dela mesma, tivesse empatia pelas pessoas, são coisas simples de fazer. Ela não precisava ser a pessoa mais egocêntrica da história do filme. Se ela, como eu falei no começo do vídeo, se ela gostasse dela do jeito que ela é, mesmo que seja por total e completa traumatismo craniano, aneurisma, talvez desenvolvido, ainda seria melhor, porque ela não ia ser a mensagem de quando você for padrão, você vai se sentir bonita, que me incomoda bastante. E é isso, vocês gostam de Sexy por Acidente? Conta pra mim nos comentários. Vocês continuam gostando depois desse vídeo? Tá tudo bem. Vocês podem continuar gostando. Vocês sempre podem continuar gostando do filme, mesmo que eu desça o cacete neles. Eu não vou ficar brava. Podem continuar gostando desse filme, sim. Se você se sentiu melhor e mais empoderada e achando que você tem que se amar do jeito que você é por causa do filme, eu fico muito feliz por você. Mas eu e mais umas 5 mulheres que eu vi review pensaram exatamente a mesma coisa. Mas a sua opinião é importante. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, a gente é tão legal. Dá uma olhada na minha descrição, tem um monte de coisa. Tem um monte de link, tem várias coisas que você pode fazer. Toda uma gama de links que você pode ir pra lugares e fazer coisas, super legal. E se você tem uma amiga que gosta desse filme, me mostre pra ela, pra vocês conversarem sobre o assunto depois. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento!